Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. De novo o Serviço Público no RCP. Tenho comigo a doutora Carla Moreira, psicóloga educacional. Bem-vinda, uma vez mais. Olá, bom dia, obrigada. Na sequência da última edição do Serviço Público em que falamos do bullying, hoje vamos falar então de cyberbullying. A generalização da utilização dos equipamentos e meios tecnológicos com acesso à internet e com fácil acesso às redes sociais pode traduzir-se, quer num instrumento com potencial de trabalho, de estudo e de lazer, quer como potencial no surgimento de comportamentos de risco das crianças e jovens. De que falamos quando falamos de cyberbullying? Então, o cyberbullying é uma forma de bullying que recorre ao uso da tecnologia para vitimizar o outro, de forma intencional e repetida, ameaçando, difamando, humilhando e assediando. Pode ocorrer através de mensagens, imagens agressivas, perfis falsos, por exemplo, insultar, difamar alguém, enviar ou publicar mensagens de caráter depreciativo, usando até a identidade de outra pessoa, publicação de conteúdos sobre alguém, expondo e humilhando, a exclusão intencional de alguém de um grupo, por exemplo, com o objetivo de magoar, perseguir, ameaçar, assediar alguém de forma continuada, com o objetivo de provocar dano, medo. Estes comportamentos podem frequentemente conduzir a problemas de saúde mental, tais como ansiedade, depressão, sentimentos de baixa autoestima, rejeição social, isolamento, entre outros. Pode ocorrer em 24 horas, não é? Durante todo este período, pelos meios, pelo acesso, pela rapidez com que se dissipa, em função da velocidade com que é disseminado. Isto significa que é importante termos consciência, enquanto pais e educadores, que a partir do momento que a criança tem um telemóvel com acesso à internet, portanto um smartphone, um computador ou um tablet, pode estar ou pode colocar-se em risco. O mundo virtual é de fácil acesso, as redes sociais, os grupos são atrativos, apelativos e permitem comunicar em tempo real, socializar, interagir em grupo e ter o retorno deste processo no imediato. Nós temos crianças em grupos de WhatsApp aos 9, 10 anos, no TikTok, no Instagram. Estas plataformas têm idades cronológicas mínimas. Por exemplo, o WhatsApp é para jovens a partir dos 16 anos, o TikTok, o Instagram, a partir dos 13. E porquê? Porque a criança não é competente do ponto de vista do desenvolvimento para antecipar um conjunto de situações, nomeadamente a relação causa e efeito, em determinadas idades. E nós não pensamos muito nisto. E que orientações podemos então dar aos pais? É importante estarmos atentos ao tipo de relação que a criança, o jovem, estabelece com o mundo virtual e como o vive, bem como a expressão emocional que tem deste mundo. Há duas ideias fundamentais que eu gostaria de destacar. Uma delas é o conceito de pegada digital. Uma vez na internet, para sempre na internet. Tudo o que colocamos na internet, nas redes, nos perfis, blogs, discussões em fóruns, fotos, quando publicamos alguma coisa, mesmo que seja num grupo restrito, alguém desse grupo pode partilhar aquilo que postamos, não é? Faz um print, pode guardar, partilhar. Por isso a questão da privacidade é relativa, não é? Não está salvaguardada. Nós damos tanto tempo aos nossos filhos quando começam a aprender, a andar, a falar, ensinamos a andar de bicicleta, de patins, a nadar, reforçamos todas estas aquisições, insistimos se não adquiriu a competência como esperávamos, então por que é que não temos o mesmo cuidado e atenção com a utilização da internet e das tecnologias da informação e comunicação? Sabemos que esta geração é digital, mas como qualquer outro comportamento, tem que ser ensinado, tem que ser modelado, regulado. Certo que a pandemia veio acelerar este processo, mas esta é a ideia importante, modelar o comportamento, ensinar. Outra questão que pode auxiliar aqui nesta modelagem de comportamento são os filtros parentais. Portanto, são configurações que permitem controlar os conteúdos a que o filho, as crianças têm acesso e devem ser utilizadas com as configurações de privacidade. Ajudam, não são 100% eficazes, mas ajudam a minimizar os riscos e a proteger de eventuais riscos e situações de perigo ou risco. Controlar o tempo de navegação, monitorizar o tempo de utilização, bloquear determinados acessos, mas muito mais do que isto,
do que proibir, bloquear. É conversar e chegar ao entendimento, o porquê de não poder. Esta opção deve ser discutida com a criança, com o jovem, e devemos assegurar-nos que eles percebem as vantagens e as restrições de utilização e, claro, ir sendo ajustada à idade da criança e à fase desenvolvimental, estimulando sempre o pensamento crítico e divergente, a reflexão sobre esta questão. E que podem os educadores, pais, professores fazer para prevenir? Então, a escola também tem um papel importante na sensibilização, prevenção e identificação dos mecanismos de intervenção na comunidade educativa, através de programas de prevenção destes comportamentos e da promoção de competências socioemocionais, por exemplo, no âmbito das disciplinas de cidadania e, de uma forma geral, transversal ao currículo. Que estratégias práticas podemos aconselhar aos pais? Então, de uma forma sistematizar aqui algumas ideias. Da mesma forma que nós procuramos conhecer os contextos reais de participação dos nossos filhos, das crianças, os seus amigos e colegas, devemos fazê-lo também em relação ao mundo digital, ou seja, conhecer as ferramentas digitais que utilizam, as plataformas e as redes em que participam. Conversar com as crianças sobre este tema, promover a empatia e o respeito por si e pelo outro. Dar tempo e espaço às crianças para falarem sobre as suas preocupações e medos, os receios. Mostrar disponibilidade e responsividade. Eu diria que são duas questões muito importantes. Garantir uma relação de confiança e de segurança. Fazer perguntas sobre o dia, escutar a criança, valorizar as suas ações. Questões que partam sempre do geral para o específico. Por exemplo, em vez de perguntarmos como é que foi o teu dia hoje, concretizarmos com quem é que tu almoçaste hoje, com quem passaste o intervalo, com quem é que brincaste, qual foi o momento mais divertido do dia. Isto permite-nos recolher, lá está, informação sobre o dia da criança, que é aquilo que nós queremos, e também a forma como ela vai narrar e vai especificar e perceber desde logo aqui, por exemplo, a relação com os pares. Explicar às crianças o que é o bullying e particularmente o cyberbullying e ajudá-la a partir daí a identificar potenciais comportamentos de cyberbullying. Sensibilizar para os riscos e perigos de utilização das plataformas digitais, de acesso livre ao mundo digital, recorrendo sempre a situações reais. Promover a literacia nesta questão, por exemplo, ver um filme. Há imensos filmes que podem ver sobre este tema, alguns até baseados em casos reais, e ajustar aqui sempre à idade da criança. Discutir dilemas, situações que podemos conhecer ou até criar, mas criar intencionalmente oportunidades para discutir e refletir sobre estas questões relativas aos perigos e riscos da utilização da internet. Explicar estes conceitos, o que é de domínio público, privado e íntimo, e mesmo assim aquilo que pode ser de uma esfera mais privada, de grupos mais privados, não garante de toda a privacidade total. Monitorizar a utilização das redes sociais, das plataformas digitais, através, por exemplo, dos programas de controle parental. Não vou dizer aqui nenhum em particular, mas é muito fácil, basta pesquisar na internet e encontramos várias aplicações que nos permitem monitorizar com rigor o tempo de utilização, perceber aquilo que a criança faz, etc. Ajustar sempre à idade da criança, não é? Educar para os valores e para a ação preventiva de comportamentos de risco, falar com as crianças, jovens sobre as boas práticas de utilização das redes sociais, as fotografias, imagens, os comentários que fazemos, os vídeos que fazemos e vamos postar, de forma a evitar a exposição ao risco. Incentivar, como já referi, o pensamento crítico, o pensamento divergente e a capacidade de análise das situações e de reflexão. Ter sempre em conta nestas estratégias a idade cronológica e desenvolvimental da criança. Ensinar a criança a sinalizar o problema, a pedir ajuda e, sobretudo, a denunciar sempre que percebe que há alguma situação a este nível. Quando o faz, está a quebrar o ciclo de violência e que não deve guardar segredo sobre isso. Seja a criança que é alvo direto, seja aquela que sabe, que assiste e que testemunha aquilo que se passa. Muito bem, muito obrigado. Mais uma edição do Serviço Público com a doutora Carla Moreira. Voltamos a conversar dentro de 15 dias. Obrigada, muito obrigada. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição,
Direito, Medicina Familiar, Formação Profissional, Saúde Estética, Psicologia, Contabilidade, Coaching Pessoal e Profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.